Há um instante entre o sono e o despertar em que o mundo parece suspenso. Tudo fica em silêncio e o que é terreno se apaga. É nesse intervalo invisível que o céu começa a falar. O corpo descansa, mas a alma desperta. O coração desacelera e o espírito escuta. É ali, nesse lugar onde o raciocínio cede e a fé assume o controle, que Deus escolhe sussurrar segredos que só podem ser entendidos por quem está atento. Quantas vezes você acordou com um sonho que parecia mais real que a própria vida? Um sonho que deixou um peso no peito, ou uma paz impossível de explicar. Talvez tenha sido apenas mais uma noite comum para você, mas no reino espiritual, algo grandioso estava acontecendo. Porque quando o mundo dorme, o Espírito de Deus continua trabalhando, ensinando, advertindo, revelando. Desde o início dos tempos, ele fala através dos sonhos. A história de José, o carpinteiro que ouviu em sonho o anjo lhe dizer para proteger o menino Jesus, não foi um acaso. Assim também com Daniel, com Jacó, com faraós e profetas. Todos foram visitados enquanto dormiam. O sono é o idioma do invisível, e poucos se lembram de aprendê-lo. Mas por que Deus escolheria os sonhos? Por que esperar até o silêncio da noite para se revelar? É sobre isso que vamos falar agora. Sobre o mistério do sono, a linguagem divina que o mundo esqueceu, e como talvez Deus esteja tentando falar com você há muito tempo, enquanto você fecha os olhos e acha que é apenas descanso. O mistério do sono na linguagem de Deus. O sono nunca foi apenas um processo biológico. Desde o princípio, foi um instrumento sagrado, um espaço criado por Deus para dialogar com o invisível. Quando o corpo repousa e a mente se cala, o espírito se eleva a um território onde a razão humana não pode interferir. É nesse momento que o Criador encontra liberdade para falar sem ser interrompido pelas vozes do mundo. Em Gênesis, antes que o homem existisse em plenitude, Deus o colocou em sono profundo. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Gênesis 2:21. O primeiro ato divino em que o homem foi transformado aconteceu enquanto dormia. Isso revela algo poderoso. O sono é mais que descanso, é o ambiente onde Deus realiza obras que o homem não entenderia desperto. Enquanto os olhos se fecham, o coração espiritual se abre. O ruído do cotidiano se apaga, a mente não calcula, e o que é eterno encontra um canal para se manifestar. O sono é como um santuário silencioso onde Deus planta visões, impressões e palavras que transcendem a lógica. É a pausa em que o divino encontra espaço no humano. A ciência fala sobre estágios do sono, ondas cerebrais, sonhos rápidos e lentos. Mas há uma dimensão que a ciência não alcança, aquela em que o espírito toca a alma. Quando você dorme, algo acontece além do corpo. Há um deslocamento da consciência terrena para um espaço espiritual, onde o tempo não existe e a linguagem de Deus se torna compreensível, não por palavras, mas por presença. Por isso, muitos despertam com uma sensação inexplicável. Às vezes, um peso no peito, outras vezes, uma clareza repentina sobre decisões que antes pareciam confusas. O que o mundo chama de intuição ou subconsciente é muitas vezes o eco de uma conversa divina que aconteceu enquanto o corpo dormia. O profeta Jó compreendeu isso quando disse: Deus fala de um modo e ainda de outro, porém o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então revela ao ouvido dos homens e lhes cela a sua instrução. Jó 33, 14, 16. Essas palavras são a chave. Deus fala, mas o homem nem sempre percebe. A razão disso é simples. Esquecemos que o sono é um território espiritual. Deitamos para descansar o corpo,
mas raramente preparamos a alma para ouvir. Dormimos sem intenção, e por isso muitos desperdiçam a oportunidade de receber instruções do céu. O mundo moderno nos ensinou a buscar respostas no barulho, mas Deus ainda escolhe o silêncio da noite para sussurrar o que muda destinos. Imagine o que aconteceria se cada vez que você deitasse, dissesse: Senhor, fala comigo esta noite. O que ele poderia mostrar? Que avisos você poderia receber? Que promessas poderiam ser confirmadas? O sono se tornaria, então, um altar, não um esquecimento, mas um encontro. O mistério do sono é o mistério da confiança. Adão dormiu, e enquanto dormia, Deus estava moldando o que seria seu complemento perfeito. José sonhou, e enquanto sonhava, Deus estava moldando o caminho que o levaria do cárcere ao palácio. Daniel dormiu, e enquanto dormia, Deus lhe confiou o destino dos reinos da terra. O mesmo acontece hoje. Há sonhos que não são invenção da mente, são visitas. Há visões que não são produto da imaginação, são mensagens. E o que diferencia quem as entende de quem as ignora é a disposição do coração em reconhecer que o sono é uma linguagem, e toda linguagem pode ser aprendida. Quando você entende isso, o medo da noite desaparece. O travesseiro deixa de ser apenas descanso e passa a ser uma porta. O sono se torna um diálogo silencioso, onde cada símbolo, cada sensação, cada fragmento de imagem pode carregar um propósito eterno. O segredo está em compreender que Deus fala com propósito. Ele não desperdiça palavras, nem sonhos. Cada revelação é um chamado, e cada silêncio é um tempo de espera. O sono é o lugar onde o invisível toca o real, onde o humano se encontra com o divino sem intermediários, e onde a voz de Deus ecoa como um sussurro no coração. Agora que você sabe que o sono é a linguagem de Deus, surge uma nova pergunta. Por que ele escolhe esse momento, o descanso, para se comunicar conosco? Que mistério existe no ato de dormir que o torna tão perfeito para a revelação divina? Por que Deus escolhe falar quando dormimos? Há uma razão profunda para Deus preferir o silêncio da noite ao ruído do dia. Enquanto estamos acordados, nossas mentes estão cheias de vozes, preocupações, tarefas, planos, distrações. Passamos o dia tentando controlar tudo ao nosso redor, resolver, entender, reagir. E nesse turbilhão de pensamentos, raramente há espaço para a voz de Deus. Mas quando dormimos, o controle se desfaz. A mente se cala, o corpo descansa e a alma, livre da agitação, se torna sensível ao toque do Espírito. É nesse instante de vulnerabilidade que Deus encontra o caminho para falar conosco. Deus não compete com o barulho do mundo. Ele fala onde há silêncio, e o sono é o território mais silencioso que existe. Quando o homem dorme, sua mente racional, aquela que sempre tenta explicar tudo, finalmente se retira do comando. E quando a razão se cala, o espírito começa a ouvir. O sono é o momento em que o homem deixa de tentar entender para começar a sentir. É por isso que Deus escolhe o descanso como palco de suas revelações, porque é quando paramos de tentar controlar e começamos a permitir que Ele direcione. Na Bíblia, Deus sempre se revelou em momentos de quietude. A escada de Jacó apareceu enquanto ele dormia, com anjos subindo e descendo, simbolizando o contato direto entre o céu e a terra. José, no Egito, recebeu em sonho as instruções que o fariam governador, salvando nações inteiras da fome. Daniel, em visões noturnas, recebeu o mapa profético da história da humanidade. Nenhum deles ouviu essas palavras em meio ao caos, mas no repouso. Porque Deus fala quando o homem descansa e confia. O sono é o espelho da fé. Adormecer é um ato de entrega. Quando você fecha os olhos, entrega seu corpo e sua consciência, confiando que despertará no dia seguinte.
Essa entrega é o mesmo princípio espiritual que permite ouvir a voz de Deus. É a confiança absoluta de que Ele está no controle, mesmo quando você não está. E é nessa entrega que Ele fala, não à mente, mas ao espírito. Há sonhos que são como sussurros, tão suaves que parecem insignificantes, mas carregam uma direção precisa. Há outros que são intensos, quase reais, como se o próprio céu abrisse as cortinas para mostrar o que está por vir. E há ainda aqueles que são avisos, chamados, correções. Quando Deus fala em sonhos, Ele não apenas comunica, Ele molda. Cada palavra, cada imagem é um gesto de amor, uma tentativa divina de alinhar a sua vida com o propósito que Ele escreveu antes mesmo do seu nascimento. Mas muitos não ouvem, não porque Deus tenha parado de falar, mas porque acordam rápido demais. Vivemos em um tempo em que as pessoas pulam da cama antes mesmo de lembrar o que sonharam. E assim, mensagens que poderiam mudar caminhos se perdem na pressa da manhã. Deus falou, mas ninguém anotou. O céu mostrou, mas o coração não prestou atenção. Quantas respostas, avisos e consolos já se dissolveram assim, esquecidos com o primeiro toque do despertador. Deus fala durante o sono porque é o único momento em que o homem não fala de volta. Ele fala quando você para de pedir, reclamar, planejar. Fala quando o ruído cede lugar à rendição. O sonho é a única linguagem que o homem não controla, e é justamente por isso que Deus a usa. Ele fala quando o orgulho dorme, quando o medo se cala, quando a mente não está mais tentando provar nada. E há algo mais. Durante o sono, a alma se move entre dimensões que o corpo não conhece. É o território onde o tempo não existe, onde o futuro e o passado se tocam e onde as verdades eternas podem ser reveladas em símbolos, visões, sensações. Nesse espaço, Deus não apenas fala, Ele mostra. E quando mostra, Ele desperta dentro de nós algo que estava adormecido há muito tempo. A capacidade de sentir sua presença mesmo nas sombras da inconsciência. É por isso que sonhos marcantes ficam gravados na memória por anos. Eles não são lembranças comuns, mas sementes espirituais plantadas pelo Criador. Cada vez que o sonho retorna à sua mente, é como se o Espírito soprasse novamente. Você ainda não entendeu o que eu quis dizer. Deus fala quando dormimos, porque o sono é o único momento em que o homem deixa de ser espectador e se torna participante da eternidade. É o instante em que a alma entra em contato direto com o invisível e o Criador pode ajustar o destino sem resistência. Enquanto você dorme, Ele trabalha. Enquanto você descansa, Ele prepara o amanhã. E talvez seja por isso que você está ouvindo esta mensagem agora. Porque há sonhos que você esqueceu, mas Deus não. Há palavras que você não entendeu, mas que continuam vivas no mundo espiritual, esperando o momento certo para se cumprir. Talvez esta seja a hora de relembrar, de perguntar novamente: Senhor, o que o Senhor quis me dizer naquela noite? Quando o coração se abre a essa pergunta, algo começa a se mover. E o que antes parecia apenas uma lembrança confusa pode se revelar como um plano divino cuidadosamente traçado, porque os sonhos são mais do que mensagens, são convites. Convites para ouvir, para entender e para caminhar de acordo com o que o céu revelou. Mas se Deus fala por símbolos e códigos, como podemos reconhecer o que realmente vem dele? Como diferenciar um sonho comum de uma revelação espiritual? Essa é a próxima verdade que precisa ser desvendada. Os códigos divinos ocultos nas visões noturnas. Os códigos divinos ocultos nas visões noturnas. Deus raramente fala de forma direta. Sua linguagem é espiritual e por isso se manifesta em símbolos, imagens e sensações que ultrapassam a lógica humana. Nos sonhos, ele constrói mensagens com uma precisão divina. Cada cor,
Cada som, cada detalhe carrega um significado. O problema é que, ao acordar, muitos tratam essas visões como se fossem aleatórias, fruto da imaginação. Mas nada é casual quando vem do céu. O sonho é um idioma que o espírito entende, mesmo quando a mente não traduz. Pense em José, filho de Jacó. Quando sonhou com feixes de trigo se curvando diante do seu, não era apenas uma metáfora, era uma revelação do que aconteceria anos depois. Ou Daniel, que viu estátuas, animais e reinos em suas visões. Nada disso era literal, mas cada símbolo trazia uma verdade espiritual profunda. Assim também acontece conosco. Deus ainda fala em códigos, porque o coração que busca decifrá-los se aproxima dele. O mistério é um convite à intimidade. As visões noturnas são como parábolas espirituais. Jesus também falava em parábolas, porque sabia que apenas quem tivesse ouvidos sensíveis compreenderia o real significado. Da mesma forma, os sonhos carregam mensagens que só o espírito discernido pode interpretar. A chave não está em livros de significados, nem em métodos humanos, mas em uma relação viva com o autor dos sonhos. Um rio, por exemplo, pode simbolizar purificação, movimento espiritual, fluxo da graça. Uma porta que se abre pode representar uma nova fase que o Senhor está preparando. Uma tempestade pode ser um alerta para orar mais, preparar-se ou resistir ao que está vindo. E há sonhos de luz e cores vibrantes em que a presença de Deus é sentida como calor, paz ou brilho. Esses são os mais preciosos, pois indicam um toque direto do Espírito. Mas é preciso discernimento. O mesmo símbolo pode ter significados diferentes dependendo da pessoa e do momento da vida. Para um, o mar pode representar libertação. Para outro, pode significar instabilidade emocional. Deus fala de forma pessoal, adaptando o símbolo ao coração de quem ouve. É por isso que ninguém pode interpretar seus sonhos melhor do que você, se estiver em comunhão com Ele. A interpretação não vem da mente, vem da revelação. Há uma harmonia perfeita entre o espiritual e o emocional dentro dos sonhos. Muitas vezes, Deus usa o conteúdo da alma, lembranças, medos, esperanças, como matéria-prima para construir suas mensagens. Ele mistura o que é humano com o que é divino, criando uma ponte entre o consciente e o eterno. Por isso, há sonhos que parecem estranhos, mas que guardam uma sensação nítida de presença. É nesse sentimento, mais do que nas imagens, que a mensagem se revela. Em muitos casos, o Senhor não mostra o futuro diretamente, mas planta sinais que despertam o espírito. Ele faz isso para nos manter atentos, buscando. O sonho não é apenas para ser entendido, é para ser perseguido com fé. Cada fragmento é uma peça de um quebra-cabeça que só se completa na oração. Quando você ora sobre um sonho, o Espírito Santo começa a iluminar pontos que antes pareciam desconexos. O que era confuso se torna claro, o que parecia banal ganha peso, e o que parecia impossível se encaixa com precisão divina. Daniel viveu isso. Quando recebeu visões que não compreendia, ele jejuou e buscou entendimento até que o anjo Gabriel lhe trouxe a interpretação. Isso mostra que o mistério é pedagógico. Deus revela em partes para que a busca produza relacionamento. Ele poderia falar de forma simples, mas prefere o enigma, porque o enigma aproxima o homem do seu coração. A linguagem simbólica dos sonhos é também uma forma de proteção. Deus esconde suas verdades em figuras para que apenas quem é guiado pelo Espírito as entenda. Assim, o inimigo não pode distorcer o que é revelado, nem interferir naquilo que foi determinado para sua vida. É o código do céu, um idioma cifrado entre pai e filho. Algumas pessoas sonham com chaves, portas, espelhos, animais, fogo, água ou caminhos. Cada um desses elementos carrega um eco bíblico.
As chaves falam de autoridade e acesso, as portas de oportunidades e transições, os espelhos de identidade e autoconhecimento, o fogo da presença purificadora, a água da renovação, os caminhos da direção e propósito. Tudo isso é parte da sintaxe divina, uma gramática espiritual que o Espírito Santo traduz para o coração de quem busca. Por isso, não despreze um sonho apenas porque parece estranho. Deus pode esconder sabedoria em formas incomuns. Um simples detalhe, uma palavra, um olhar, uma cor, pode ser a confirmação de algo que você orou há muito tempo. Quando o Espírito quer falar, ele usa o que for necessário. O verdadeiro segredo está em perceber quando o sonho carrega paz. A paz é a assinatura de Deus. Mesmo que o conteúdo seja desafiador, mesmo que traga alerta ou confronto, a presença dele é sentida como luz, não como medo. O inimigo tenta imitar os códigos divinos, mas nunca consegue reproduzir a paz. E é justamente sobre isso que precisamos falar agora. Há vozes que tentam se misturar à voz de Deus. Há sonhos que vêm da carne, e outros que são armadilhas espirituais. Saber distinguir entre o que é divino e o que é engano é essencial para quem deseja caminhar com clareza. É hora de compreender o que acontece quando o inimigo tenta falar também, e como reconhecer a diferença entre a luz de Deus e a sombra da confusão. Quando o inimigo tenta falar também. Nem todo sonho vem de Deus. Essa é uma das verdades mais delicadas e, ao mesmo tempo, mais importantes para compreender o mundo espiritual. Assim como o céu fala, o inimigo também tenta se comunicar, distorcendo, imitando, confundindo. Desde o princípio, ele tenta roubar o que Deus revela, lançando sombras sobre a luz. E o campo onde isso acontece com frequência é o sono, porque é ali que a mente está vulnerável e o espírito aberto. Enquanto Deus fala para guiar, o inimigo fala para desviar. O propósito de um é trazer discernimento, o do outro é semear confusão. Por isso há sonhos que começam como revelações, mas se tornam pesadelos. Há visões que parecem espirituais, mas carregam um peso estranho, uma sensação de angústia, medo ou perturbação. Essa é a diferença entre a voz que liberta e a voz que aprisiona. A Bíblia nos mostra esse contraste de forma clara. Faraó teve um sonho que o perturbou profundamente. A mensagem vinha de Deus, mas ele não conseguia compreender. Somente quando José, guiado pelo Espírito, interpretou, a paz voltou. Isso ensina que nem todo sonho difícil vem do inimigo. Alguns são alertas divinos. O inimigo cria confusão. Deus traz propósito. A presença do Espírito Santo sempre gera clareza, mesmo em meio a mensagens que confrontam. Por outro lado, há sonhos nascidos da carne e das emoções. A mente humana, sobrecarregada por preocupações, pode transformar medos em imagens. Esses sonhos não vêm nem de Deus, nem do inimigo. São apenas reflexos da alma. Mas há também aqueles em que as trevas tentam se infiltrar, apresentando ilusões, figuras assustadoras, vozes falsas, tudo para gerar medo e afastar o coração da fé. O medo é o idioma do inimigo. Sempre que uma visão noturna deixa um rastro de desespero e paralisia, é preciso ter discernimento. Deus nunca fala para gerar terror, mas para despertar. Mesmo quando corrige, sua voz carrega paz e amor. É possível sentir a diferença. O sonho divino te faz refletir. O sonho maligno te faz temer. O primeiro chama a oração. O segundo tenta calar o espírito. No deserto, Jesus foi tentado com promessas distorcidas da própria palavra. Isso revela que o inimigo também conhece a linguagem espiritual, mas não possui autoridade sobre ela. Ele pode tentar copiar, mas não pode criar. Pode enganar, mas não pode gerar vida. Assim também nos sonhos, o inimigo tenta manipular imagens,
mas nunca consegue reproduzir a presença divina. Por isso, quem deseja discernir precisa cultivar sensibilidade espiritual. A oração antes de dormir é uma armadura. Quando você entrega a noite a Deus, o inimigo perde acesso ao seu território. É como fechar as janelas da alma e permitir que apenas a luz entre. Muitos ataques noturnos, insônia, pesadelos, pressões espirituais, cessam quando a mente é colocada sob a cobertura da palavra. Em Efésios 6, Paulo fala sobre a armadura espiritual. Tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esses dardos muitas vezes chegam durante o sono, quando a guarda está baixa. Mas aquele que adormece em oração mantém o escudo erguido, mesmo inconscientemente. O espírito vigia o que o corpo não pode controlar. Existem também sonhos que parecem verdadeiros, mas são iscas. Neles, o inimigo usa o que a pessoa deseja para conduzi-la ao engano. Mostra riquezas, pessoas, lugares, como se fosse uma revelação divina. Mas o resultado é sempre o mesmo: vaidade, orgulho, confusão. A voz de Deus conduz à humildade. A voz do inimigo alimenta o ego. O discernimento vem do fruto. Um sonho vindo de Deus produz arrependimento, entendimento ou direção. Um sonho vindo do inimigo produz medo, culpa e desordem. Essa é a chave mais simples e poderosa. Não é o conteúdo que define a origem, mas o efeito que ele causa no espírito. É importante também entender que o inimigo só atua onde há brechas. Ele não invade corações firmados em oração e obediência. Por isso, a pureza da vida espiritual é uma defesa natural. Quem guarda o coração na presença de Deus não precisa temer o que sonha. O Espírito Santo é o guardião das noites de quem o busca sinceramente. E quando o inimigo tenta falar, Deus pode transformar até isso em aprendizado. O pesadelo que tenta te amedrontar pode se tornar o alerta que te fortalece. A visão sombria pode ser o empurrão que te faz orar mais. O inimigo fala para destruir, mas o Senhor usa até as trevas para ensinar. O que o mal tenta usar contra você, Deus transforma em crescimento. Por isso, nunca tema o que vê, mas ore pelo que entende. Peça a Deus discernimento para diferenciar o ruído da revelação. Quando o Espírito habita em você, nenhuma mensagem falsa pode permanecer por muito tempo. A luz expõe tudo. E é nessa luz que aprendemos o verdadeiro segredo da interpretação espiritual. Porque compreender o que Deus mostra não é questão de lógica, mas de comunhão. É o Espírito que revela o sentido do que o céu comunica. E é sobre isso que você vai entender agora. Como decifrar a linguagem do Espírito e reconhecer quando é Ele quem fala diretamente com o seu coração. A linguagem do Espírito. Como interpretar o que Deus mostra. Interpretar um sonho espiritual não é decifrar um enigma intelectual. É discernir uma voz que fala direto ao coração. Deus não quer que você se torne um tradutor de símbolos, mas um íntimo da sua presença. É por isso que muitos leem livros tentando entender significados, mas continuam sem compreender o que o céu quis dizer. Porque a chave da interpretação não está em listas, está na comunhão. O Espírito Santo é o intérprete dos mistérios de Deus, e só Ele pode traduzir o idioma do invisível para a linguagem da alma. Quando Deus fala, Ele não transmite apenas imagens. Ele transmite atmosfera. Há sonhos em que a presença divina é tão intensa que a pessoa acorda chorando, ou com uma paz que não sabe explicar. Essa sensação é o primeiro sinal de que o sonho não foi comum. O espírito marca o coração antes de marcar a memória. Mesmo que as cenas se apaguem, a emoção permanece. Isso acontece porque o conteúdo não é apenas informativo, é transformador. A interpretação começa no silêncio. Quando acordar de um sonho que te tocou,
Não se levante apressadamente. Fique quieto por alguns minutos. Permita que o Espírito traga à tona o que é essencial. Às vezes, uma única palavra ou imagem ressurge com força, e é ali que está o foco da revelação. Deus fala por fragmentos, e cada fragmento carrega um propósito. O segredo é não tentar entender tudo de uma vez, mas ouvir parte por parte, como quem escuta um sussurro que vem de longe. A oração é o segundo passo. Orar sobre o sonho é como colocar luz sobre uma pintura escura. Aos poucos, os contornos aparecem. Quando você entrega a Deus aquilo que viu, Ele separa o que é humano do que é espiritual. O Espírito Santo revela o que pertence à sua alma e o que foi semeado pelo céu. Isso evita interpretações precipitadas, pois nem tudo o que parece grandioso vem de Deus, e nem tudo o que parece simples deixa de ser celestial. As Escrituras são o terceiro pilar. Todo sonho verdadeiramente divino concorda com a palavra. Deus nunca revela algo que contradiz o que ele já escreveu. Por isso é importante comparar o que foi visto com os princípios bíblicos. Se o sonho te leva à obediência, à oração, ao arrependimento ou à fé, é sinal de que vem do alto. Se desperta confusão, orgulho ou dúvida, é preciso cautela. A palavra é o filtro do espírito, e o filtro nunca falha. Há ainda um tipo especial de discernimento que não depende de raciocínio, mas de ressonância espiritual. É quando algo no sonho parece vivo, como se ainda vibrasse dentro de você dias depois. Esse eco interior é o espírito confirmando: fui eu quem falou. Muitas vezes, o conteúdo não faz sentido imediato, mas o coração sente que é verdadeiro. Essa certeza não vem do pensamento, vem da presença. Deus também fala por repetição. Quando o mesmo símbolo aparece várias vezes, é porque ele está insistindo em um tema. José, no Egito, disse ao faraó que o sonho se repetira porque a coisa estava determinada por Deus. Se uma imagem retorna com frequência, é sinal de que o assunto é urgente. A insistência divina é o sinal da importância. A forma como o sonho termina também é significativa. Sonhos de Deus sempre deixam um rastro de esperança, mesmo quando são de correção. Eles terminam com luz. Já os que vêm da carne ou das trevas terminam em escuridão, confusão ou vazio. O Espírito sempre conduz à paz, ainda que confronte. É a diferença entre uma ferida que dói e uma que cura. É preciso compreender também que Deus nem sempre fala para ser compreendido de imediato. Às vezes, ele planta uma semente de revelação que germina com o tempo. Um sonho pode ser um código profético que só se revelará quando o coração estiver pronto. Por isso, nunca descarte uma visão apenas porque não entendeu agora. Guarde, ore, anote. O Espírito fala no tempo certo. Algumas pessoas recebem sonhos de confirmação, outros de advertência. Há sonhos de consolo, sonhos de promessa e sonhos de despertamento. Mas todos têm o mesmo propósito: restaurar a conexão entre o humano e o divino. Deus não fala para impressionar, fala para alinhar. E cada vez que você responde com fé, a comunicação se fortalece. Interpretar, portanto, não é apenas entender o que foi dito, é reagir corretamente. O verdadeiro discernimento se manifesta em ação. Quando Deus fala, ele espera a resposta. Seja um gesto, uma oração, uma decisão. Ignorar o que o céu revelou é o mesmo que fechar a porta do diálogo. Mas quando você responde, o fluxo continua e os sonhos se tornam parte de uma conversa contínua entre o Criador e sua criação. O Espírito de Deus fala com ternura, mas também com propósito. Quando ele mostra algo, é porque há algo que precisa ser curado, transformado ou lembrado. A linguagem do Espírito não é feita de palavras, mas de toques. E quando o coração aprende a reconhecer esse toque, a vida inteira muda.
E agora que você entende como o Espírito fala, é hora de olhar para o impacto que essas revelações têm na história humana. Houve sonhos que mudaram destinos inteiros, transformando escravos em governadores, fugitivos em profetas e simples homens em portadores de promessas eternas. Esses são os sonhos que não apenas falam, eles constroem. Os sonhos que mudaram destinos. Existem sonhos que não são lembranças noturnas, mas marcos espirituais. Momentos em que o céu toca a terra e muda o rumo da história. A Bíblia está cheia desses encontros entre o divino e o humano, onde um simples sonho se tornou o ponto de virada na vida de alguém. E quando entendemos esses exemplos, percebemos que Deus não fala apenas para consolar, Ele fala para transformar. José, filho de Jacó, é talvez o maior símbolo dessa verdade. Quando jovem, sonhou que os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do seu. Depois, viu o sol, a lua e as estrelas inclinando-se perante ele. Seus irmãos zombaram, seu pai não compreendeu, e José foi lançado em um poço. Mas o que parecia o fim era, na verdade, o início de uma promessa sendo cumprida. Anos depois, ele se tornaria governador do Egito, e exatamente como Deus mostrara, os mesmos irmãos se curvariam diante dele. Um sonho o revelou, mas a fidelidade o sustentou. Deus usou uma visão noturna para mostrar o destino que já estava escrito. Há também o sonho de Faraó, perturbador e enigmático. 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas cheias e 7 murchas. Ninguém conseguia interpretar, até que José foi chamado. E naquele encontro, o Espírito falou por meio da sabedoria. O que Deus mostrou a Faraó se cumprirá em breve. A revelação salvou nações inteiras da fome. Isso prova que Deus não fala apenas aos justos, mas a quem Ele quiser alcançar. Porque a sua voz é soberana. Daniel viveu algo semelhante na Babilônia. Enquanto os reis dormiam, Deus mostrava em sonhos o futuro dos impérios, a ascensão e queda de reinos, a vinda do Messias. Daniel era apenas um exilado, mas o dom de interpretar sonhos o elevou a conselheiro real. Mais do que previsões, aquelas visões eram revelações de propósito. O Senhor estava mostrando que mesmo quando os homens pareciam governar o mundo, era Ele quem conduzia a história. E não podemos esquecer José, o marido de Maria. Quando estava prestes a abandoná-la em silêncio por estar grávida, um anjo apareceu em sonho e lhe disse: "Não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado vem do Espírito Santo." Naquela noite, a humanidade foi salva de um erro. Um sonho preservou o plano da redenção. Mais tarde, outro sonho o advertiu a fugir com o menino Jesus para o Egito, protegendo o Salvador do mundo da fúria de Herodes. Cada um desses sonhos teve algo em comum. Eles vieram no tempo certo, mas exigiram fé para serem obedecidos. Deus não envia revelações para serem admiradas, mas para serem seguidas. José, Daniel e o outro José não apenas ouviram, eles agiram. E é essa obediência silenciosa, nascida da confiança, que transforma visões em destinos. Mas Deus não deixou de agir assim nos dias de hoje. Há testemunhos de pessoas que foram despertadas por sonhos antes de grandes decisões, acidentes ou perdas. Gente simples que ouviu uma voz, viu uma imagem, sentiu um aviso e, ao obedecer, evitou o desastre. Outros sonharam com alguém que precisavam perdoar, com lugares que precisavam deixar, ou com promessas que ainda não tinham coragem de buscar. Deus continua falando, porque continua cuidando. Em muitas histórias, o sonho chega como resposta a uma oração esquecida. Você ora pedindo direção, e dias depois, sem esperar, sonha com algo que traz clareza. Quando isso acontece, não é coincidência, é resposta. O Espírito está mostrando que ele ouviu, mesmo quando você achava que o céu estava em silêncio. Sonhos divinos são sementes que crescem na medida em que você as rega com fé.
Não adianta ter uma visão se o coração não estiver disposto a obedecer. Deus mostra o caminho, mas é você quem precisa dar o passo. E às vezes, esse passo exige coragem, porque obedecer a um sonho é andar por fé, não por vista. Por isso, muitos rejeitam as revelações. Preferem acreditar que foi coisa da cabeça, que não tem importância. Mas quem aprende a reconhecer a voz de Deus nos sonhos, descobre que nenhuma visão é pequena demais. Às vezes, a resposta que você esperava de uma profecia ou de um sinal público vem de forma silenciosa, enquanto você dorme. Os sonhos que mudam destinos têm uma marca. Eles transformam o coração antes de transformar as circunstâncias. José foi preparado no sofrimento antes de governar. Daniel foi provado em fidelidade antes de interpretar. José, marido de Maria, precisou escolher confiar no invisível antes de ver o milagre acontecer. É sempre assim. Deus fala, e a prova vem logo depois. Não para confundir, mas para consolidar a fé. E talvez ele já tenha falado com você. Talvez aquele sonho que nunca saiu da sua mente seja mais do que um fragmento de memória. Pode ser um plano divino que ainda não se cumpriu, esperando apenas a sua resposta. Porque cada revelação é um convite, e quando você aceita, o destino começa a se mover. Mas antes que Deus fale, há algo que o prepara para ouvir. Existe um segredo esquecido, uma prática antiga que abre as portas da revelação, a oração antes de dormir. É nela que o espírito se alinha, que o coração se silencia e o céu se aproxima. É sobre isso que você vai descobrir agora. O segredo esquecido que transforma a noite em altar. O segredo esquecido. A oração antes de dormir. Poucos sabem, mas existe um segredo antigo, quase perdido, que os profetas e homens de Deus conheciam bem. A oração antes de dormir. Hoje, muitos tratam a noite apenas como o fim de um dia, um momento de desligar-se do mundo. Mas, nas Escrituras, a noite sempre foi o tempo da revelação. Era quando os céus se abriam, os anjos apareciam e o Espírito falava em silêncio. O problema é que o homem moderno esqueceu esse sagrado encontro. Dorme exausto, distraído, e leva para o travesseiro as preocupações que deveriam ter sido entregues a Deus. E assim, o diálogo com o divino se interrompe. A oração antes de dormir é uma chave espiritual. Não é uma formalidade, é um ato de preparação. Quando você ora, o coração se aquieta, os pensamentos se alinham e o Espírito Santo encontra espaço para agir. É como limpar o altar antes do sacrifício. A alma se torna terreno fértil para as sementes que Deus deseja plantar durante o sono. É nesse estado de entrega que o invisível encontra passagem. Davi compreendia esse segredo. Ele escreveu: "Quando me deito, adormeço em paz, pois só tu, Senhor, me fazes repousar seguro." Salmo 4:8. Essa paz não vinha de uma mente vazia, mas de um coração entregue. Davi não dormia para fugir da realidade. Dormia porque confiava. Ele sabia que enquanto o corpo repousava, o Deus de Israel velava por ele. A confiança gerava descanso, e o descanso abria espaço para a revelação. Daniel também entendia esse princípio. Em meio a um império pagão, cercado por pressões e ameaças, ele mantinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Essa disciplina o preparava para as visões que receberia à noite. Daniel não sonhava por acaso. Ele sonhava porque orava. O contato constante com Deus afinava sua percepção espiritual, tornando-o sensível à linguagem do céu. Hoje, muitos desejam ouvir a voz de Deus, mas negligenciam esse momento sagrado. Deitam-se diante da televisão, mergulham nas redes sociais e entregam o espírito cansado ao sono. Como Deus poderia falar a um coração cheio de ruído? A oração antes de dormir não é uma rotina religiosa.
é o ato de colocar o espírito na frequência do reino. Quando você ora, diz ao Senhor: eis-me aqui, fala comigo se quiser. E ele fala, porque quem se dispõe a ouvir, sempre ouve. A noite é o palco das decisões espirituais. É quando o corpo descansa e as fronteiras entre o visível e o invisível se tornam mais finas. Por isso, o inimigo também tenta atuar nesse período, trazendo insônia, perturbações, distrações. Mas quem fecha os olhos em oração acende uma luz no mundo espiritual. É como erguer um estandarte de paz no campo de batalha. Nenhuma força das trevas resiste à mente que repousa na presença de Deus. Há algo profundo em se deitar com o coração limpo. O perdão, por exemplo, tem poder de silenciar vozes contrárias. Quando você perdoa antes de dormir, corta correntes invisíveis que te prendem a mágoas e culpas. O inimigo perde o direito de tocar nos seus sonhos quando o coração está reconciliado. Jesus ensinou isso quando disse: se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai também vos perdoe. A pureza interior é o passaporte para o diálogo com o céu. Muitos dos maiores encontros bíblicos aconteceram após a oração. Jacó orou antes de dormir e viu uma escada ligando a terra ao céu. Salomão orou antes de deitar e recebeu sabedoria em sonho. Samuel ouviu o chamado de Deus enquanto dormia no templo. Em todos esses casos, a oração foi o gesto que abriu o canal. Eles não dormiram por acaso, dormiram preparados. O hábito de orar antes de dormir transforma o ato de deitar em um ato de fé. Cada palavra dita é como uma lâmpada acesa na escuridão. Senhor, fala comigo esta noite. Essa frase, dita com sinceridade, tem poder de mover o invisível. Deus não se cala para quem pede com humildade, e mesmo que ele não fale com palavras, ele fala com paz. Às vezes, o maior milagre é acordar sem o peso que você levou ao travesseiro. Quando a oração antecede o sono, os sonhos deixam de ser dispersos e passam a ter propósito. O Espírito Santo encontra terreno livre para instruir, consolar e fortalecer. A mente acorda mais leve, o coração mais firme e o dia seguinte começa com direção. É como se o céu tivesse trabalhado enquanto você dormia. O segredo esquecido da oração antes de dormir é o elo entre a fé e o descanso. Não é apenas pedir, é se alinhar. Não é apenas falar, é ouvir. Quando o coração se recolhe na presença de Deus, o sono deixa de ser apenas biológico, torna-se espiritual. O corpo dorme, mas a alma aprende. E é nesse estado que os maiores chamados acontecem. Porque quando o homem se entrega, Deus responde. E o que ele diz enquanto dormimos pode mudar não apenas uma noite, mas uma vida inteira. E talvez seja isso que ele esteja prestes a fazer com você. Porque há sonhos que não são apenas mensagens, são convites. Convites para algo maior, para um propósito que o próprio Deus deseja revelar. E é sobre esse chamado que falaremos agora. O chamado de Deus através dos sonhos. O chamado de Deus através dos sonhos. Há sonhos que não apenas revelam algo, mas convocam. São chamados disfarçados de imagens, encontros silenciosos entre o Criador e a criatura. E é nesse tipo de sonho que muitos sentem, sem compreender, que Deus os está procurando. Ele fala, não apenas para informar, mas para chamar. Cada sonho divino carrega um convite, e ignorá-lo é como deixar uma carta celestial sem resposta. Deus nunca se manifesta por acaso. Quando ele escolhe um sonho como meio de comunicação, é porque há algo que precisa ser despertado dentro de você. Pode ser uma missão, uma correção, uma lembrança ou uma promessa que você esqueceu. Às vezes, o sonho vem com doçura. Outras vezes, com peso. Mas em todos os casos, vem com amor. O chamado não é para te assustar, é para te alinhar. Jacó foi um dos primeiros a viver isso.
Fugindo de seu irmão, deitou-se sobre uma pedra e sonhou com uma escada que ligava o céu à terra. Anjos subiam e desciam, e Deus lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Quando acordou, Jacó exclamou: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Assim acontece conosco. Deus fala enquanto dormimos, e quando despertamos, percebemos que o céu sempre esteve ali. Cada sonho de Deus é um lembrete de que você pertence a algo maior. Ele te chama não para o conforto, mas para o propósito. Às vezes, esse chamado vem em meio à confusão, quando você se sente perdido e desanimado. É ali, no silêncio da noite, que o Espírito sussurra: Não acabou. Eu ainda tenho planos para você. Essa é a voz que reacende a fé, que levanta o caído e reorienta o coração. O chamado pode vir de muitas formas. Pode ser um rosto que você não vê há anos e que aparece em sonho pedindo perdão. Pode ser um caminho que se repete, indicando uma direção. Pode ser uma voz simples dizendo: volta. Quando o sonho carrega propósito, ele não se apaga. Você pode até tentar esquecer, mas o Espírito faz questão de trazê-lo de volta, até que você entenda. Jonas é outro exemplo de quem recebeu um chamado e tentou fugir. Deus o enviou a Nínive, mas ele correu na direção oposta. E ainda assim, mesmo após a tempestade, o peixe e o deserto, o Senhor voltou a falar. Quando Deus quer algo de alguém, ele não desiste. E muitas vezes, quando a resistência é grande, ele fala em sonhos, porque é quando o homem não pode escapar. Enquanto dorme, o coração está nu diante dele. Há também os sonhos que confirmam o chamado. Pessoas que oram pedindo direção e recebem durante a noite uma resposta clara. Deus fala por meio de visões, palavras, sensações e símbolos. Às vezes, uma simples presença no sonho é suficiente para trazer certeza, porque o chamado não é apenas dito, é sentido. Ele queima, pulsa, insiste. E há aqueles sonhos que confrontam, mostram o que precisa mudar, o que precisa ser abandonado. São convites à transformação. Quando Deus chama, Ele primeiro revela o que precisa ser deixado para trás. E é nesse ponto que muitos hesitam, porque o chamado divino quase sempre exige renúncia. Mas é essa renúncia que abre o caminho para o novo. Deus não chama apenas profetas ou líderes, Ele chama todos os que o amam. Cada pessoa tem uma missão única, um papel que só ela pode cumprir. Alguns são chamados para falar, outros para servir, outros apenas para permanecer em oração. Mas todos são chamados, e o sonho é uma das formas mais puras desse chamado, porque é quando o homem, livre das distrações, está mais próximo de ouvir. Há sonhos que se repetem por anos, aguardando resposta, e há pessoas que acordam com lágrimas nos olhos, sem entender que acabaram de ser tocadas pelo próprio Espírito. Deus fala, mas espera a atitude. O chamado não se cumpre no momento em que é recebido, mas quando é obedecido. E talvez você tenha sentido isso. Um sonho que não sai da mente, uma frase que ecoa, uma imagem que não te deixa em paz. Pode ser o Espírito dizendo: acorda, estou te mostrando o caminho. Quando Ele chama, não é apenas para mudar o seu destino, é para usar sua vida como instrumento para mudar outros. Esse é o poder do chamado de Deus através dos sonhos. Eles não são apenas mensagens, são começos. Pontes entre o invisível e o real. Convites que pedem resposta. E a maior resposta que você pode dar é dizer: eis-me aqui, Senhor. Fala comigo de novo. E quando você responde, o ciclo se completa. O sonho se transforma em ação. A ação em testemunho. E o testemunho em nova revelação. O céu continua falando e o homem passa a ouvir. E agora, antes de encerrar essa jornada, há uma última verdade a ser revelada. O céu ainda fala.
Mesmo quando tudo parece em silêncio, Deus continua sussurrando aos que têm ouvidos espirituais. E é sobre isso que você vai ouvir agora, a revelação final de que o céu ainda está falando. O céu ainda está falando. Há um silêncio aparente quando a noite cai, mas para quem tem ouvidos espirituais, esse silêncio é cheio de vozes. O mundo dorme, as luzes se apagam e tudo parece cessar. Porém, é justamente nesse momento que o céu se inclina para a terra e começa a falar. Muitos acreditam que Deus se calou, que os dias das revelações ficaram no passado, mas a verdade é que o Criador nunca deixou de se comunicar. O que mudou não foi a voz dele, foi a atenção do homem. O céu fala de muitas formas, através da palavra, das circunstâncias, das pessoas, e sim também dos sonhos. Mas para ouvir, é preciso reaprender a silenciar. O barulho do mundo ensurdece o espírito. As distrações roubam a sensibilidade. É por isso que o Senhor ainda escolhe o descanso como lugar de revelação, porque quando tudo se cala, Ele fala. E fala de maneira pessoal, profunda, com palavras que não se ouvem com os ouvidos, mas com a alma. Deus não fala apenas para responder perguntas, Ele fala para restaurar relacionamentos. Cada revelação é um gesto de amor. Quando Ele te visita em sonhos, é porque deseja proximidade. Não importa o quanto você se afastou, o quanto se sentiu indigno ou cansado, se ainda há respiração em você, há comunicação disponível. O céu não desiste de quem ama. Muitas vezes, a voz de Deus é confundida com o próprio pensamento. Você acorda com uma convicção, uma lembrança, um impulso de agir ou de mudar. A mente tenta explicar como coincidência, mas o espírito reconhece. Foi Ele. Essa é a beleza da linguagem divina. Ela é suave, mas irresistível. Não precisa gritar, porque quem já foi tocado uma vez reconhece a presença em qualquer forma. Há também os que dizem, mas eu nunca ouvi Deus falar comigo. E, no entanto, sonham. Sonham com lugares, com pessoas, com caminhos. E dentro desses sonhos, há direção, consolo, aviso. O problema é que muitos acordam e voltam ao dia como se nada tivesse acontecido. Ignoram a mensagem, mas esperam o milagre. E Deus, com paciência infinita, continua tentando falar de novo, até que o coração desperte. O céu ainda fala, mas não fala com pressa. Ele espera o momento certo, a postura certa, porque a revelação não é para quem corre, é para quem busca. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Essa promessa não tem prazo de validade. Ela continua viva para quem ainda se ajoelha antes de dormir e diz, fala, Senhor, teu servo ouve. Deus fala também para curar. Muitos sonhos que trazem dor não são castigos, são tratamentos. O Espírito Santo toca nas feridas escondidas, revela o que precisa ser perdoado, o que precisa ser libertado. Há pessoas que acordam chorando não porque tiveram um pesadelo, mas porque foram tocadas por dentro, em um lugar onde a mente nunca chegou. Quando o céu fala, ele cura sem bisturi, e há sonhos que vêm para confirmar promessas antigas. O tempo passou, a esperança pareceu morrer, mas numa noite qualquer a voz retorna e diz que nada foi esquecido. O céu não tem pressa, mas também não falha. O que foi prometido será cumprido, e às vezes o primeiro sinal do cumprimento vem em forma de sonho. Mas para que essa comunicação se mantenha viva, é preciso agir com fé. Quando Deus fala, o homem precisa responder. E a resposta é simples: lembrar, orar, anotar, agradecer. Cada revelação é um presente, e presentes precisam ser guardados com zelo. Aquele que honra o que recebe do céu, recebe mais. O silêncio de Deus nunca é ausência, é expectativa. Ele observa se você valoriza o que já foi dito,
antes de revelar o que ainda está por vir. E talvez essa seja a razão de você ter chegado até aqui. Não é coincidência. Deus te trouxe a este momento para lembrar que Ele ainda está falando. E que talvez nas últimas noites Ele já tenha falado com você. Aquele sonho que te causou inquietação, aquela imagem que não sai da mente, aquela sensação de presença enquanto dormia, tudo isso pode ter sido o toque dele, chamando pelo seu nome. Por isso, quando o vídeo terminar, feche os olhos e fale com ele. Entregue a sua noite, suas dúvidas, seus sonhos. Diga apenas: Senhor, se quiser falar comigo, estou pronto para ouvir. E depois, durma em paz. O Espírito de Deus não precisa de palavras grandiosas, apenas de um coração disposto. E se, ao acordar, algo te tocar, escreva nos comentários o sonho ou a revelação que Deus te deu. Que essa comunidade se torne uma corrente de fé, um lugar onde os filhos de Deus compartilham o que o céu revelou. Porque quando testemunhamos, fortalecemos outros. E quando oramos uns pelos outros, a voz de Deus ecoa ainda mais forte. Que o Senhor te visite esta noite. Que a paz substitua o medo, que a presença substitua o vazio, e que os teus sonhos sejam cheios da voz do Altíssimo. E quando você despertar, que saiba, não foi apenas um sonho, foi Deus, mais uma vez, falando com você. Há algo profundo acontecendo toda vez que você ouve uma mensagem como esta. Não é apenas um vídeo, é um encontro, um lembrete de que o céu ainda está atento a cada suspiro, a cada oração silenciosa que você faz antes de dormir. E se esta mensagem tocou o seu coração, é porque Deus quis falar com você. Ele te trouxe até aqui para lembrar que Ele nunca se calou, que ainda existe propósito, ainda existe promessa, ainda existe presença. O que o Senhor começou a fazer no seu interior hoje não termina aqui. É apenas o início de uma nova caminhada espiritual. Por isso, guarde este momento como um marco. O dia em que você entendeu que Deus ainda fala, ainda guia, ainda se revela. E saiba, toda vez que você se aproxima dele com sinceridade, algo no invisível começa a se mover a seu favor. Antes de encerrar, quero te fazer um convite. Permaneça perto dessa voz. Continue buscando o que o céu tem para te revelar. Aqui, no canal Bíblia Além do Véu, cada mensagem é uma nova porta aberta para o sobrenatural. Cada vídeo é uma oportunidade de ouvir mais uma vez o sussurro de Deus através da palavra, das visões e dos mistérios que Ele ainda está revelando. Então, se esta mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho das notificações e venha caminhar conosco por essa jornada de fé e revelação. Há segredos do reino esperando para serem descobertos, e você foi chamado para ouvi-los. Deixe também o seu testemunho nos comentários. Conte o que Deus tem te mostrado em sonhos, e vamos juntos formar uma corrente de fé e discernimento, onde cada experiência fortalece a do outro. Aqui, cada história é uma semente que pode despertar alguém para a presença de Deus. Que o Senhor te abençoe, te visite esta noite e fale contigo em sonhos. Que a sua alma encontre descanso e o seu coração desperte cheio da certeza de que Ele ainda está presente. Porque o céu não está em silêncio. O céu ainda está falando. E agora Ele está falando com você.